Boa noite, abençoados. Boa noite, internauta amado do Senhor também. Nós vamos começar o nosso estudo desta noite, né? Como a pastora Vera já falou, nós vamos falar sobre a deidade de Cristo, né? A palavra de Deus nos afirma isso com todas as letras, dizendo que o Senhor Jesus Cristo é o próprio Deus. Amém? Nós temos aqui a nossa irmã Kátia nos auxiliando. E hoje à noite nós tivemos uns pequenos problemas técnicos, então alguns versículos que eu vou estar citando aqui não estarão sendo passados no telão. Então eu vou dar um tempinho assim para que os irmãos pelo menos possam anotar. E quem quiser a Bíblia, quem puder abrir a Bíblia rapidamente, amém? Quem maneja bem a palavra da verdade, sabe achar todos os livros rapidamente, vai conseguir nos acompanhar. Nosso tema dessa noite, a deidade de Cristo, amém? A grande maioria dos crentes desconhece quem é Deus, não é? Fazem a maior confusão com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aliás, essa expressão Deus Espírito Santo nem sequer existe na Bíblia Sagrada. A Bíblia fala do Espírito Santo de Deus, mas Deus Espírito Santo não existe. Isso é uma expressão, um trocadilho de palavras, mas a expressão Deus Espírito Santo nem existe na palavra de Deus, amém? Apesar do Espírito Santo ser o próprio Deus, amém? E as pessoas ficam preocupadas, né? Ontem mesmo, eu não me lembro quem foi que estava conversando comigo. Já sei, foi a Kátia, a esposa do Rogério lá de Porto Feliz. Que ela frequentava a igreja há muito tempo, depois ela se afastou. E ela, quando orava, não é? Ela orava a Deus e depois ela ficava com culpa, dizendo, eu não falei com Jesus, né? Eu não falei com o Espírito Santo, eu falei pouco com Jesus, falei pouco com o Espírito Santo, tal, né? E o crente acaba entrando nessa confusão, numa coisa que não tem pé nem cabeça, não tem base bíblica nenhuma, né? Porque as pessoas acabam nos ensinando que existem três deuses, ou que existem três pessoas, né? Que existe uma trindade, como é conhecido, como é chamado pela Igreja Católica. E a Bíblia não fala, não existe a palavra trindade na Bíblia Sagrada, e não existem três deuses, amém? O que existe são três manifestações distintas do mesmo Deus, amém? E nós vamos essa noite, né, manifestar a verdade, para que essa verdade destrua, né, o que ainda resta de ignorância nas nossas vidas, na vida do povo de Deus que nos ouve agora pela primeira vez, para que Deus seja devidamente reconhecido como o único e soberano Deus, e dessa forma Ele seja glorificado. Amém? Vamos ao texto inicial, está na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 3, no versículo 16. Pode apagar a luz para o pessoal. Amém? Isso, pode, acho que atrapalha assim, será? Não? Então pode deixar assim, porque assim o pessoal pode enxergar um pouco melhor o versículo, amém? Evidentemente, Paulo escreve a Timóteo, grande é o mistério da piedade, não é? Da eusébia, da graça de Deus. Então havia um grande mistério. Se houvessem três deuses, não teria mistério nenhum. Seria um Deus que era o Pai, um Deus que era o Filho e um Deus que seria o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que grande é o mistério da piedade, da graça de Deus. Amém? Aquele que foi manifestado na carne. Quem foi o que foi manifestado na carne? O Senhor Jesus Cristo. Amém? Ele foi justificado em espírito. Ele ressuscitou, amém? E ele foi justificado diante de Deus em espírito. E a Bíblia diz que quando ele foi justificado em espírito, ele foi contemplado por anjos, não é? O que significa isso? Significa que todos os anjos estavam no céu, mas os anjos não conheciam a forma de Deus. Por quê? Porque Deus é espírito, amém? E o espírito não tem forma, né? O nosso corpo tem uma forma, o nosso corpo abriga o nosso espírito, e agora abriga também o Espírito Santo de Deus, mas antes do aparecimento do Senhor Jesus Cristo, Deus era espírito, Deus estava, havia a sua grande presença, o seu grande poder, mas não havia uma forma. Quando o Senhor Jesus Cristo se manifestou em carne, os anjos do céu olharam e contemplaram e viram como era Deus, não é? Na figura humana, eles puderam contemplar a Deus. Por isso que a palavra de Deus diz o apóstolo Paulo que ele foi contemplado por anjos. Foi pregado entre os gentios, amém? A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. O Senhor Jesus Cristo era o Messias prometido ao povo judeu, que esperava o grande libertador, o grande rei. E a Bíblia diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam.
Amém? Não receberam por quê? Porque a palavra de Deus diz que Deus colocou endurecimento no coração dos judeus para que os judeus não recebessem a Jesus e nós pudéssemos recebê-lo como nosso Salvador, para que a graça chegasse a nós que somos gentios predestinados. Amém? E aí diz que ele foi pregado entre os gentios, todos os gentios, não é? Na verdade, se você for ver a expressão bíblica gentil na palavra de Deus, são todos aqueles que não são judeus. Então ele foi pregado entre os gentios, só que ele foi crido no mundo. Em que mundo? No mundo dos eleitos, no mundo ocumene. Esse é um dos próximos temas que nós vamos estudar no segundo semestre, no nível 2, né? Falando sobre os 4 mundos. Então ele foi crido no mundo, não foi todo mundo que creu, foi o mundo dos eleitos, o mundo dos salvos. E você sabe que nós somos propriedade exclusiva de Deus, é deste mundo que o Senhor está falando. E ele foi recebido na glória novamente e está à destra de Deus, não é? Nós vamos estudar também sobre essa expressão, à destra de Deus. Nosso pensamento dessa noite diz assim: o propósito desse estudo é mostrarmos a divindade de Cristo para entendermos que aquele que veio a este mundo como Filho de Deus era Deus mesmo. Amém? Eu não sei se os irmãos já foram, certamente já devem ter sido abordados aí pelo pessoal que é testemunha de Genivaldo, porque de Jeová eles não são testemunha absolutamente. Amém? Se eles fossem testemunha de Jeová, eles estariam crendo na mesma palavra que nós. Não sei quantos já tiveram a oportunidade de estudar, mas eles têm uma Bíblia que é diferente da nossa Bíblia. A tradução dele é a tradução do Novo Mundo lá, e a Bíblia deles tem muitos textos alterados. Todos os textos onde a palavra de Deus fala que o Senhor Jesus Cristo é Deus, eles alteram. Eles dizem que Jesus era uma divindade menor, que Jesus era divino, mas Jesus não era Deus. Amém? Então a Bíblia dele é toda... Eu sei porque eu já estudei, comprei uma Bíblia Testemunho de Jeová e já estudei bastante sobre isso. Então, as pessoas, não é, por falta de conhecimento, criaram até uma doutrina maligna, satânica, porque a Bíblia diz que aquele que nega o Filho, também nega o Pai, diz a palavra. Amém? Então o nosso propósito nessa noite é, através da palavra de Deus, não é, sem sofismas, sem ficar aqui inventando nada, mostrarmos que aquele que veio em carne era mesmo o Deus verdadeiro. Amém? Nós não cremos em 3 deuses, mas sim num Deus, num único Deus, que se manifestou de 3 maneiras e com propósitos distintos e bem definidos. Amém? Então Deus se manifestou como Pai, Deus o Pai na criação. Amém? Quando Deus criou todas as coisas, Ele estava sendo ali na manifestação de Pai. Depois, em Jesus Cristo, no nosso Senhor Jesus Cristo, na manifestação da sua graça, para a redenção do seu povo. E a Bíblia diz que chegando à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido sob mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar aqueles que estavam da lei. Por que Deus fez isso? Porque Deus tinha um propósito, né, de se fazer carne, de se fazer semelhante a nós, para poder, no nosso lugar, ir para a cruz do Calvário. E agora, Deus se manifesta como o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, o Senhor Jesus Cristo, né, dizia para o seu povo: eu vou para o Pai, vou preparar-vos lugar, mas não vos deixarei órfãos. Né? Eu vos enviarei o Espírito Consolador, o Espírito que vos guiará a toda a verdade. Ele estará para sempre, todos os dias da sua vida, para sempre. Amém? Então agora nós temos o Espírito Santo de Deus, que é o próprio Deus que veio habitar em nós. Não é? Se você imaginar isso, a santidade de Deus, o poder de Deus, não é? Tudo que Deus é na sua essência, mora em você, habita em você, é um com o seu Espírito, sem pôr nem tirar. Não é uma parte de Deus, é Deus em toda a sua essência. O Espírito Santo de Deus nos selou, não é? E é um com o nosso Espírito, diz a palavra de Deus. Aquele que se une ao Senhor se torna um Espírito com Ele. É uma coisa que na nossa mente humana não cabe muito, nós não entendemos, mas é a verdade. Deus é um conosco. E aí vai a nossa grande responsabilidade. Não é? Muitas vezes as pessoas falam assim: olha, tudo que você for fazer, imagine como se Jesus estivesse fazendo. Mas na verdade nós não devemos imaginar só. Jesus está conosco e tudo que nós fazemos, nós devemos ter essa consciência. Não é? Será que nós estamos agradando a Deus com o nosso falar, com o nosso pensar, com o nosso agir? Não é? A palavra de Deus diz que nós devemos ser santos porque Ele é santo também. Amém? Que você tenha essa consciência, esse temor, essa alegria. Isso não é um peso, não é um medo, mas é uma alegria. Que o Deus verdadeiro veio e habitou em nós. Amém? Então,
nós temos Deus na sua manifestação atualmente, como o Espírito Santo de Deus, Consolador, que nos guia a toda a verdade, e que no Velho Testamento já foi profetizado que Deus inscreveria as suas leis nos nossos corações. Como é que Deus escreveu as suas leis nos nossos corações? Através do seu Espírito, porque a palavra de Deus diz que o Espírito nos guiaria a toda a verdade. Amém? Se dependesse da nossa carne, do nosso entendimento, da nossa inteligência, nós certamente não estaríamos aqui e nem nos caminhos do Senhor. E para que nós possamos entender isso, né, eu vou dar um exemplo, uma coisa bem simples, né, para mostrar como é que Deus atua de 3 maneiras. Né, eu vou dar um exemplo de mim mesmo. Né, eu sou filho, né, minha mãe frequenta a igreja, hoje ela não está aqui. Eu sou irmão, eu tenho um irmão, uma irmã, mas eu continuo sendo eu mesmo, Maurício. Amém? Eu sou o pai do Rodrigo e do Vitor. Na empresa onde eu sou um profissional da área de vendas. Aqui na igreja eu sou um pastor. Eu sou marido da Verinha. Amém? Eu sou genro da minha sogra. Né, eu sou várias coisas, eu posso ser chamado de vários títulos, mas eu sou uma única pessoa. O nosso Deus é assim, Ele é o único Deus e Ele agiu de várias formas, amém? Na criação como Pai, na redenção ali como Filho, e agora na consumação dos séculos, né? Com o Espírito Santo de Deus que habita em nós, que é o selo, que é a garantia para nós irmos até a vida eterna, amém? Então é o mesmo Deus, não tem, isso que a Bíblia diz que é o grande mistério de Deus, Cristo manifestou esse mistério de Deus, porque Deus se fez carne e habitou entre nós, diz a sua palavra. Amém? Vamos lá ao ponto 1 do nosso estudo. A Bíblia estabelece claramente que há um só Deus. Então, nós temos que saber primeiramente que existe só um Deus, né? Para não ficar aquela confusão, tem um Deus, tem Deus Pai. Não, mas né, eu sei que as pessoas, se você não tiver uma boa base, e você pegar alguém que tem uma boa base numa doutrina que está desalinhada com a palavra de Deus, você vai ter dúvidas, porque as pessoas vêm com tantos versículos, e se você não tiver o conhecimento verdadeiramente da palavra sedimentado na sua vida, você vai se sentir um pouco abalado, ou não vai ter respostas para dar. Por isso que a palavra de Deus diz, não é, que nós devemos ter o pleno conhecimento, para que todo aquele que chegar e nos inquirir a respeito de qualquer coisa da nossa doutrina, que nós tenhamos a convicção, a certeza, o pleno conhecimento para dizer assim, ó, está escrito na palavra de Deus, é assim, assim Cristo é Deus, fomos predestinados, não perdemos a salvação, o batismo não existe, amém? Então nós precisamos ter esse pleno conhecimento da palavra de Deus, amém? Então, no ponto A, a Bíblia estabelece claramente que é um só Deus. Temos o primeiro versículo em Deuteronômio, de 6, de 4 a 9. Diz assim, não é? Moisés dizendo o que Deus estava dizendo para o povo ali, para o povo de Israel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? Então, quantos senhores nós temos? Um só. Amém? Então, o nosso Deus, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus, o Jeová, amém? É o único Deus, diz a palavra de Deus. Versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Veja como Deus frisou, não é? Deus está dizendo assim, olha, eu sou o único Deus, você tem que me amar com toda a alma, com todo o entendimento, com todo o coração. E essas palavras que eu estou te ordenando, que eu acabo de falar com você agora, você tem que guardá-las no seu coração. Porque Deus sabia, né, que no futuro o diabo, com toda a sua astúcia, com todo o seu erro, com todo o seu engano, traria muitas confusões no meio do povo de Deus. Então nós temos que ter esse conhecimento bem alicerçado. E a Bíblia diz que Deus ordena que essas palavras devem estar no nosso coração. Que há um só Deus, que o Senhor Deus é o único Deus, amém? E aí olha o que mais Deus diz. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, é muito importante que a gente diga para todas as pessoas, para todos os nossos familiares, para a nossa família, para a nossa casa, né, que nós falemos de dia, de noite, ao deitar, ao levantar, andando pelo caminho, que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus, e que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, amém? E aí, veja o que mais Deus diz. Deus diz que nós temos que falar para aqueles que são da nossa família. No versículo 8 diz assim: também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, para que você mesmo não se esqueça de que você tem um único Deus, né? Pelo menos comigo foi bastante difícil, não é? Quando eu conheci a graça de Deus, entender que havia um só Deus, porque eu estava 17 anos no outro ministério, sabendo que tinha Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Nós tínhamos até feito um estudo bíblico, né? Falando das 3 pessoas da divindade, que tinham 3 pessoas realmente.
Né? Uma falta absurda de conhecimento. Né? Havia um grupo na outra igreja lá de estudo, a bispa participava também, e nós, né, era aquilo que nós tínhamos ouvido, aprendido, líamos sem entendimento. Então, para mim, foi muito difícil entender. E a palavra de Deus diz: também atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos, para que nós mesmos tenhamos a plena convicção de que há um só Deus. Amém? Se você está chegando há pouco tempo e você a sua vida inteira orou e creu que havia, né, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Deus mesmo vai falar no seu coração e vai fazer com que essa verdade seja estabelecida na sua vida. Amém? E aí veja mais, além de você falar para sua família, Deus pede para você mesmo tomar cuidado, e no versículo 9 diz assim: e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas portas da tua casa. Deus quer que todas as pessoas saibam que você crê num único Deus. Quando você for falar, você deve dizer: eu creio no Senhor Jesus Cristo, que Ele é o Deus verdadeiro. Porque eu sou crente em Jesus, crente em Jesus. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo, que é o único Deus, o Deus verdadeiro e a vida eterna, diz a palavra de Deus. Amém? Então a Bíblia diz que Deus tem um cuidado para que todos aqueles que nos cercam devem saber que nós cremos no Deus único e verdadeiro. Em Marcos 12, 29, não é? O Senhor Jesus Cristo também cita esse mesmo trecho de Deuteronômio, respondendo assim: respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Não é? Quando perguntaram para ele: o que devemos fazer? Então, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, ao teu próximo sobre ti mesmo, e ao teu próximo como a ti mesmo. Nessas dois mandamentos se cumpre toda a lei, disse o Senhor Jesus. Amém? Então, o próprio Senhor Jesus Cristo também citou lá o que foi dito em Deuteronômio. Vamos voltar a Deuteronômio também, 32, 39. Mais um texto que Deus diz que Ele é o único, amém? Vede agora que eu sou, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Então, Deus mesmo fala dele mesmo que Ele é somente Ele e mais nenhum Deus além dele. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e não há quem possa livrar alguém da minha mão. Amém? Deus está no controle absoluto de toda e qualquer situação. Ninguém pode livrar ninguém das mãos de Deus. E nós devemos nos lembrar da palavra de Deus, que se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, nada nem ninguém pode ser contra as nossas vidas. Vamos ver lá em João 5,44, fala do Deus único. Amém? Na carta chamado Evangelho de João, diz assim: Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do Deus único? Não é? Então, Jesus estava falando dos fariseus lá, não é? Eles estavam buscando glória humana, queriam aparecer, queriam morar na frente de todo mundo e coisa e tal. E aí Jesus fala assim: como é que vocês aceitam glória uns dos outros e não procuram a glória que vem do Deus único? Amém? Então, quando você crê no Deus único, a glória de Deus se manifesta na sua vida, porque você o honra exatamente como Ele é, o Deus único e verdadeiro. Amém? Vamos ao ponto 2. O título diz assim: todos os nomes de Deus foram reunidos em Cristo. Nós vamos ler alguns versículos aqui, mas deixa eu falar só alguma coisa sobre esse texto, né? No Velho Testamento, né, Deus era conhecido por diversos nomes. Por quê? Porque a cada manifestação de Deus, o povo lhe dava um nome, não é? Quando Deus manifestava uma cura no meio do povo, Jeová Rafá. Quando o povo estava em perturbação e precisava de paz, Jeová Shalom. Quando Deus fazia um milagre extraordinário, El Shaddai, o Todo-Poderoso. Quando o povo precisava da manifestação da justiça de Deus, Jeová Tsideknu. Então, no Velho Testamento, existem, eu não sei quantos nomes, mas se eu não me engano, se não me foi, eu não me lembro agora, mas parece que mais de 700 nomes pelos quais Deus era conhecido. Então, em cada situação, Deus era a nossa bandeira, Deus é a nossa esperança, Deus é a nossa força, né? Então, em cada manifestação de Deus, Deus se apresentava de uma forma para solucionar aquele problema daquela situação. Amém? Então Deus era o Jeová Rafá, Jeová Tsideknu, Jeová Nissim, Jeová Shalom. Amém? Então Deus era conhecido por todos esses nomes. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus Cristo é o nome sobre todo nome, né? E quando a gente não tem conhecimento, a gente pensa assim: então o nome de Jesus é sobre o meu nome, Maurício, é sobre o nome
Isaías, sobre o nome da pastora Vera, sobre o nome do bispo Rai. Mas é evidente que o nome de Jesus é sobre o nome de todos nós, né? Quando a palavra de Deus diz que o nome de Jesus é o nome acima de todo nome, é o de todo nome que Deus foi chamado, não é? Em Jesus, diz a palavra, habita nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que é Deus, todas as manifestações de Deus habitaram em Jesus, porque ele era o próprio Deus, amém? Então nós vamos ler alguns versículos, vamos falar sobre esses versículos também que eu citei aqui agora, amém? Então no ponto A, diz assim, Efésios 1:9, desvendando-nos o mistério da sua vontade. Então havia um mistério que foi desvendado, não é? Segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, segundo a sua grande e maravilhosa vontade para conosco, de fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos. Isso é, quando Jesus veio, era a dispensação da plenitude dos tempos, os tempos estavam plenos, completos, então Deus enviou o seu Filho, nascido sob mulher, nascido debaixo da lei, para nos resgatar debaixo da lei, colocar fim à lei e consumar todo o plano de Deus ali na cruz do Calvário, amém? Então, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, amém? Então, Deus nos desvendou o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Havia um mistério de Deus, Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o mistério de Deus, amém? E em Colossenses 2:9, nós vamos ver o que eu acabei de dizer agora. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, amém? Então, esse versículo não deixa dúvida nenhuma. Nele, em Jesus Cristo, corporalmente, no corpo de Jesus, né? As pessoas costumam dizer, Jesus era 50% homem e 50% Deus. Não, Jesus era 100% homem, porém na sua carne não havia a lei do pecado, porque ele era sem pecado, e ele era 100% Deus, amém? A Bíblia diz que ele, esvaziando-se de si mesmo, tomou a forma de servo, amém? E não tendo por usurpação o ser igual a Deus, ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, diz a palavra. Então, o Senhor Jesus Cristo era 100% homem, tinha todas as tentações, todas as fraquezas da carne, porém, como a lei do pecado não habitava nele, ele tinha o domínio completo, amém? Por isso que ele poderia se oferecer como um sacrifício perfeito a Deus, ou a si mesmo, amém? Vamos ver agora um texto que não está na apostila, não é? Que fala sobre o nome acima de todo nome, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 18 a 21. Quem quiser anotar aí na apostila, eu vou ler pausadamente aqui. Diz assim: iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder, para com os que cremos, segundo a eficácia do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. Amém? Acima de todo principado, 21, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, amém? Então, o Senhor Jesus Cristo recebeu um nome que é acima de todo nome, e a palavra de Deus diz que, como é que nós entendemos isso? Versículo 18, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do vosso chamamento. Então, Deus é quem ilumina os olhos do nosso entendimento. Nós podemos chegar aqui, reunir todos os pastores de São Paulo, do Brasil, explicarmos versículos por versículo. Se Deus não abrir os olhos do entendimento, eles não vão entender. Vai ser a mesma coisa que se estivesse falando em japonês, seja lá no que língua for. Eles não vão entender, porque as coisas de Deus só podem se discernir espiritualmente quando Deus concede que os nossos olhos espirituais sejam abertos, amém? E vale frisar, né, que os nossos olhos espirituais foram abertos, não porque nós sejamos alguma coisa, sejamos melhor do que alguém. Aprove a Deus, não é, abrir, iluminar os nossos olhos e nos revelar essa graça. Por isso nós devemos ter o maior respeito, a maior gratidão a Deus por esse conhecimento, por esse entendimento, amém? Ponto 3, o Filho de Deus que andou sobre a terra era Deus mesmo, amém? Então, o próprio profeta Isaías, quando profetizou a respeito do nascimento de Jesus, estava claro o que ele estava dizendo ali, amém? Por esse versículo só, o povo de Deus não deveria ter nenhuma dúvida, amém? Então, Isaías 9, versículo muito conhecido, mas muitas vezes por ser muito conhecida a palavra, nós decoramos, mas não apreendemos o sentido
dela realmente, amém? Então a palavra de Deus diz assim, olha, porque um menino nos nasceu, e veja, Isaías estava profetizando isso 700 anos antes de Cristo, e olha o que ele está falando, porque um menino nos nasceu, o verbo no passado, o menino já havia nascido. Como? Porque tudo isso já havia sido determinado por Deus antes da fundação do mundo. A palavra de Deus diz que o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Tudo já havia sido determinado por Deus, só estava se manifestando no tempo oportuno. Mas os desígnios de Deus já haviam sido determinados. Amém? Então, porque um menino nos nasceu. Já estava determinado aquele fato. O menino já havia nascido nos planos e nos desígnios de Deus. Amém? Um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. Então nasceu um filho, né, um menino, e o governo está sobre os ombros dele. E aí diz qual será o nome desse menino. E o seu nome será Maravilhoso, não é? Amém, maravilhoso, tal. Conselheiro, amém, não é? Mas Deus forte, não é? O nome do menino é Deus forte, não é? Não, só existe um Deus. O Senhor nosso Deus é o único Deus, é o único Senhor, amém? Pai da eternidade. O que é Pai da eternidade? É aquele que gerou a eternidade. Amém? Esse é o Senhor Jesus Cristo, amém? E príncipe da paz, não é? O Jeová Shalom, aquele que vem trazer a paz para o seu povo. Glória a Deus por isso. Vamos ver lá em João 8,44, não é? Filipe chegando para conversar com Jesus, Senhor, não é? Aquela coisa toda, querendo uma resposta, não é? João 8,44. João 14, perdão, 8,44, não sei o que eu estou lendo aqui, irmãos. 14 aqui. João 14, de 8 a 11, diz assim: replicou-lhe Filipe, não é? Filipe falando com Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Porque Jesus estava falando com Filipe lá, dos milagres, da vida eterna, dos desígnios de Deus, né? E aí Filipe falou assim: Senhor, tudo bem, né? A gente crê, está vendo os milagres e tal, mas mostra-nos o Pai e é o suficiente para nós. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quer dizer, Filipe pediu para mostrar o Pai e Jesus falou assim: olha, há tanto tempo que eu estou com você, você não me conhece ainda? Não é? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Não é? Jesus está dizendo que Ele está no Pai e o Pai está nele. As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Amém? Então Jesus declarou com todas as letras. Por que as pessoas não entendem isso? Porque só se você tiver os olhos do entendimento iluminados por Deus para entender isso. Amém? Eu fiquei 17 anos no outro ministério, sabia a Bíblia de cor, para cima e para baixo, e era um perfeito ignorante na palavra de Deus. Sabia só a historinha e aquela coisa toda. Não tinha praticamente nenhum conhecimento de Deus. Amém? Mas aprove a Deus no tempo determinado, como a cada um de nós aqui Deus nos trouxe e nos revelou a sua maravilhosa graça. Amém? Então, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Amém? Porque Jesus fazia os mesmos milagres, muito mais milagres do que o Senhor fez em toda a história. Amém? Porque Deus fez muitos milagres. Deus ressuscitou mortos no passado, né? Curou leprosos e tal. E Jesus fazia tudo aquilo em abundância, né? E aí Jesus falou assim: creia pelo menos pelas mesmas obras. O que Deus fez eu estou fazendo, né? Não estou fazendo menos nem a mais. Estou fazendo as mesmas obras que Deus fez. Amém? Agora vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, não é? Que fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Amém? Versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. E nos confiou a palavra da reconciliação. Então, quando o Senhor Jesus Cristo veio dizendo que o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, Deus estava em Cristo para reconciliar o mundo consigo, não é? Que mundo que Deus veio reconciliar? O mundo dos eleitos, o mundo dos salvos, o mundo daqueles que foram predestinados. Então, Deus estava em Cristo para cumprir um propósito. Qual era o propósito? De reconciliar consigo o mundo. Por quê? Porque o pecado habitava em nós éramos gentios, não éramos nem judeus, e Deus tinha um plano para as nossas vidas através do Senhor Jesus Cristo, através da manifestação da fé. E o versículo 20 também diz assim, não está no telão: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo,
como se Deus exortasse por nosso intermédio. Então, quando você fala a palavra de Deus, não é você quem está falando, é Deus quem está falando através da sua boca e exortando a vida das pessoas por seu intermédio. Amém? Veja, que cuidado, quão grande responsabilidade nós temos com a santidade na nossa vida manifestada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra de Deus diz, volto a repetir, sede santos porque eu sou santo. Amém? Nós devemos andar no temor do Senhor, porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, de forma que é como se Deus exortasse por nosso intermédio. E em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, quando nós falamos a palavra de Jesus, falamos que Jesus ama as pessoas, que Jesus morreu pela vida das pessoas, é Deus quem está falando por nosso intermédio. Amém? Nós não falamos por nós mesmos, mas o Espírito Santo de Deus que habita em nós, fala a sua própria palavra para executar as obras e os desígnios do nosso Deus. Amém? Em João 10:30, um versículo bastante conhecido, Jesus disse assim, eu e o Pai somos dois. Não, mas o pessoal fala que tem três, Tem um velhinho de barba no céu que pesa a mão, Tem um filho que tem hora que o cara morre, ressuscita, todo ano morre, ressuscita todo ano, E aí tem uma pomba no céu ainda, Então, eu e o Pai somos um. Amém? Não existem dois deuses, três deuses, Houve três manifestações distintas de Deus, mas há um só Deus, o mistério de Deus, Cristo. Amém? Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Em Romanos 9, versículo 5, diz assim, deles, dos judeus, dos hebreus, são os patriarcas, e também deles descende o Cristo segundo a carne. Então, o Cristo era da tribo de Davi, descendente de judeus ali na carne e tal, O qual, Cristo, segundo a carne, é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Então, com todas as letras, a palavra de Deus está dizendo que Cristo, que deles são os patriarcas dos judeus, e também dos judeus descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Amém? Então, Cristo é o Deus bendito, o Deus verdadeiro. Amém? Primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 20, não está aí. A palavra diz assim, também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. Então, é o Filho de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, quem ilumina os olhos do nosso entendimento para que nós possamos reconhecer o verdadeiro. E aí João diz assim, estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Então, próprio João, o apóstolo João, o discípulo amado, também declara, que nós reconhecemos o verdadeiro, nós temos entendimento que foi dado por Jesus, e nós estamos no verdadeiro, e o verdadeiro é o seu Filho. O Senhor Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém? E este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Nós poderíamos ir embora já, porque nós já cremos. Amém? 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 Apenas você vai receber mais conhecimento, mais alimento, para que você possa ter sempre com o que mostrar o que a palavra de Deus diz, quem é o verdadeiro Deus, a vida eterna, para que você tenha o pleno conhecimento. É o que Paulo fala, nós devemos ter o pleno conhecimento. Quando você tem o pleno conhecimento, você não é destruído, e você pode livrar a vida de outras pessoas da destruição também. Amém? Ponto 4, o ministério da piedade explica, que aquele que se manifestou em carne como filho foi Deus mesmo. Nós já começamos o culto com esse versículo, amém? Mas está aqui de novo no estudo. Evidentemente, 1 Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, o Senhor Jesus Cristo, foi justificado em espírito ao ressuscitar dos mortos, foi contemplado por anjos, era o próprio Deus, e os anjos, depois que ele ressuscitou, que viram que ali era Deus verdadeiro, que viram a forma de Deus, porque Deus é espírito, e até então Deus não tinha uma forma, enquanto Deus estava ali no seu trono, Ele foi pregado aos gentios, a todos os gentios, mas ele foi crido no mundo,
no mundo dos eleitos e foi recebido na glória para voltar do lugar de onde ele tinha vindo, amém? Nós vamos ler alguns versículos que fala que ele veio, ele está aqui, veio do céu e volta para os céus, amém? Que era o lugar onde ele primeiro estava. Temos aqui 2 versículos também bastante conhecidos, bastante diretos também, né? No livro de João, conhecido também como Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 e versículo 14. Eu falo o livro de João, né, e não o Evangelho de João, porque na verdade não é Evangelho de João. Já falei isso algumas vezes aqui, não é Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, nem de João. Se você for no original grego, tá Catá, Mafeion, Catá, Lucaion, Catá e Ohanian, é de acordo com Mateus, de acordo com Marcos, de acordo com João, tá certo? Na verdade, Mateus, Marcos, Lucas e João narraram a vida do Senhor Jesus Cristo no cumprimento da lei, amém? Tanto é que, né, nós já estudamos aqui que o Senhor Jesus Cristo, quando os discípulos iam pregar, eles diziam assim, olha, ide apenas as ovelhas perdidas da casa de Israel, não entreis aos gentios, nem aos samaritanos. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo sabia que o Evangelho da Graça seria levantado posteriormente, revelado ao apóstolo Paulo, para os gentios predestinados, para não fazer mais confusão do que já estava fazendo ali no começo da igreja. Amém? Então, né, o livro de João, né, capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio era o verbo, a palavra, né? E o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Amém? Então, quando nós lemos a palavra de Deus aqui, a palavra de Deus é Deus se manifestando em todas as suas vontades. Tudo que está escrito aqui é Deus na sua essência. A palavra de Deus é o próprio Deus. A Bíblia Sagrada, tudo que a Bíblia Sagrada contém é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. É a manifestação, é a vontade de Deus expressa, escrita, e tem o poder de Deus manifestado nela. Amém? Então a Bíblia diz que no princípio era o verbo, a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E no versículo 14 diz lá, e o verbo se fez carne, não é? Quem foi o verbo que se fez carne? Quem foi a palavra que se fez carne? O Senhor Jesus Cristo, amém? E habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, como no versículo 1 fala que o verbo era Deus, e o verbo se fez carne, mais uma vez nós vemos que o Senhor Jesus Cristo era o próprio Deus, amém? Então você vê que essa revelação de que Jesus Cristo é Deus, está lá no Velho Testamento, nos profetas, em Isaías, está ali entre os discípulos de Jesus, que não conheciam a graça de Deus, Mateus, Marcos, Lucas, João, né? E também foi trazido pelo apóstolo Paulo na revelação da graça de Deus. Então não é dizer assim, só Paulo fala sobre isso. Não, Paulo fala nas suas 14 epístolas, né, nos livros dos discípulos, dos apóstolos lá, também se fala que Jesus era Deus, e no Velho Testamento também se fala que o Senhor Jesus Cristo era Deus em Isaías 9,6, amém? Ponto C, a Virgem dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel, amém? Aleluia, Jesus. Nós temos dois textos, um em Isaías 7,14, que é a profecia, né? E em Mateus 1,23, a profecia no cumprimento. Então, em Isaías 7,14 diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. E em Mateus 1,23 diz assim, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Amém? Então, Emanuel, Deus conosco. Jesus, Deus conosco. Amém? Jesus, nos dias da sua carne, era Deus conosco, o Deus com aqueles que viveram naquela época. E agora, nós não temos mais o Emanuel, Deus conosco. Nós temos Cristo em nós, a esperança da glória. Amém? Antigamente, Deus andava com as pessoas. No velho pacto, o Espírito Santo de Deus vinha, se manifestava temporariamente e se retirava. Hoje, o Espírito Santo de Deus habita conosco e estará para sempre conosco, porque nós estamos selados com o Espírito Santo da promessa. Amém? Que nos conduz a toda a verdade. Graças a Deus por isso. Aleluia. Né? João, ponto D, não é? Capítulo 8, versículo 58, Jesus causou uma grande polêmica quando disse isso, né, entre os fariseus lá, né? Respondeu-lhe Jesus, em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, Yahvé, Jeová, né? Ele estava declarando que ele era o próprio Deus, amém? Uma declaração da boca do próprio Senhor Jesus Cristo. E o que acontece, não é? Estou me lembrando daquela parábola lá que Jesus falava com todos os discípulos e com todas as pessoas por parábolas, para que eles,
vissem, não entendessem, não compreendessem e não chegassem ao arrependimento. Apesar de Jesus falar com todas as letras, com todas as palavras, as pessoas não conseguiam entender, não conseguiam crer. Por quê? Porque a fé não é de todos, diz a palavra de Deus. E aquela palavra também específica não era para os judeus. Jesus veio para os que eram seus e os seus não receberam. Amém? Apesar de ele falar claramente, não é? As pessoas não entendiam. Amém? Ponto 5. Paulo orou para que a igreja entendesse o mistério de Deus Pai e Cristo, que eram um. Colossenses 2, diz assim, a partir do versículo 1. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laudicenses, pelos colossenses, pelos laudicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza. Então veja, Paulo estava orando, para que várias pessoas fossem confortadas em amor, e que eles tivessem toda a riqueza da forte convicção do entendimento. Então, o nosso entendimento é uma grande riqueza que nós temos. Amém? É um grande tesouro. Esse conhecimento é um grande tesouro, porque não vai deixar com que nós sejamos destruídos, nem enganados, nem levados ao redor por todo o vento de doutrina de homens. Amém? E isso ainda vai, essa riqueza, esse grande conhecimento, ainda vai libertar a vida de outras pessoas, que Deus vai nos usar para estar do lado delas e levar essa palavra de graça. Amém? Então, para que eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para quê? Para compreenderem plenamente, totalmente, o mistério de Deus Cristo. Então é uma coisa tão importante, que para que você compreenda esse mistério, talvez para você que está aqui, que já conhece a graça, você fala assim, puxa, tranquilo, assim, certamente todo mundo pode ir embora, que todo mundo já sabe já aqui, mas para quem está lá fora, para quem não ouviu essa palavra, para a pessoa entender isso, a pessoa precisa ter uma forte convicção, ter os olhos iluminados. Deus precisa fazer uma obra para que a pessoa creia nisso. Porque as pessoas estão totalmente confusas, não têm o conhecimento da revelação da graça de Deus, amém? Então o apóstolo Paulo fala, toda a riqueza, da forte convicção do entendimento, para que possam compreender plenamente. Não é compreender mais ou menos, não, tá bom, Cristo é Deus, amém, já sei. Não, para que você compreenda na plenitude, o mistério de Deus Cristo. Em quem, Jesus Cristo, amém, todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Então é o que acontece no meio do povo de Deus. Tem a pomba, Jesus está sentado à destra de Deus, não, Deus Pai, Deus Filho, vamos orar, aquela coisa. Então são raciocínios falazes, raciocínios falsos, falhos, que vêm trazer ciladas para o povo de Deus, que vêm fazer com que o povo de Deus não ande no caminho correto e não dê a devida glória ao Deus único. Amém? Quando você fica Deus Pai, Deus Filho, Deus fala assim, poxa, mas eu sou um só, o que você está fazendo? O que é essa confusão toda? Você é meu filho, eu morri por você e você não me conhece. Então, quando nós conhecemos a Deus realmente como Ele é, nós glorificamos a Deus através do nosso conhecimento. Amém? Para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Amém? Então veja aqui esse versículo 6. Ora, como recebestes Cristo Jesus o Senhor. Nós iniciamos o texto aqui dizendo, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? E a palavra de Deus diz aqui, como recebestes a Cristo Jesus o Senhor. É o único Senhor, é o Deus verdadeiro. Amém? Assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Quando a gente fala com algumas pessoas, eu já tive a oportunidade de falar com algumas pessoas sobre esse assunto e sobre outros doutrinas da graça de Deus, as pessoas veem, não, tá bom, irmão, eu sei, você tem esse entendimento, eu tenho esse, e as pessoas tentam assim de uma forma, não querem, meio em cima do muro e tal, então as pessoas vêm, conforme a tradição dos homens, conforme rudimentos do mundo, com vãs sutilezas e não segundo Cristo. Nós já estudamos aqui sobre os rudimentos, nós devemos colocar de parte os rudimentos da doutrina de Cristo.
Não é? Então as pessoas vêm com rudimentos ou com vãs sutilezas, com tradições de homens. E aí o versículo 9 nós já lemos, né? Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então quando alguém não vem segundo Cristo, não está com toda a plenitude da divindade manifestada na sua vida. Né? Então Paulo fala no versículo 8, cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude de Cristo. E se você é enganado, se você se deixa levar por essas sutilezas, você não tem a manifestação da plenitude de Deus, da divindade de Deus, através de Jesus Cristo na sua vida. Amém? Deus não pode se manifestar com toda a plenitude na sua vida, porque você não o glorifica como sendo o único Deus. É Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, um aqui, outro lá, né? É a pomba, né? Não sei para quem que eu oro ou não. Quando não se tem esse conhecimento, não se glorifica a Deus, e você não pode ver a manifestação do Senhor Jesus Cristo, porque foi o próprio Senhor Jesus Cristo que disse, tudo que pedis em meu nome, eu vou-lo considerei para que o Pai que seja glorificado no Filho. Quando você não tem esse conhecimento, Deus não pode fazer. Você está falando, a pessoa que não tem esse conhecimento de que Jesus é Deus, a sua trombeta não tem um som nítido. Né? Quando ela fala, os anjos não podem atender às suas ordens. Porque a Bíblia diz que os anjos ministram, nós vamos estudar sobre o ministério angelical, que os anjos ministram em favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. E os anjos conhecem o pacto. Os anjos conhecem a palavra de Deus. Se você falar de acordo com a palavra, os anjos vão sair em seu auxílio e trabalhar em seu favor. Agora, se você uma hora fala, uma hora você confessa, uma hora você resmunga, uma hora você murmura, uma hora você, não sei se é assim, né? Mas eu vou continuar orando a Deus do meu jeito. Os anjos não vão poder atender às suas orações. Amém? Aleluia. Ponto B, vamos ler Efésios capítulo 3. Paulo diz assim, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Né? Então Paulo estava falando do ministério dele, que ele recebeu a revelação da graça para manifestar para os gentios. Versículo 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então Paulo estava dizendo que ele teve a revelação do mistério de Deus Cristo. Versículo 4. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Amém? Então, você só pode entender, crer, não é? E viver essa palavra de que Cristo é Deus, quando você tiver um discernimento. E esse discernimento não é um discernimento humano, não é um discernimento que vem pelo conhecimento, pelo tempo de igreja, mas é um discernimento que vem dado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Eu acho que eu já comentei aqui, não sei se eu comentei, mas eu já comentei aqui, que quando a bispa pregou a primeira vez sobre o ministério angelical, aquele negócio não me desceu bem. Eu falei, mas anjo, da ordem para anjo, que negócio é esse, né? Meu Deus, mas estou na igreja, Deus está no controle, Deus é soberano, fechei minha boquinha, não comentei nada com ninguém, passaram-se 2 anos, a bispa trouxe de novo estudo e Deus me revelou. Então nós temos que ter esse discernimento de, quando não temos entendimento, amém, se Deus não revelou, amém, você tem que orar, esperar em Deus e Deus vai revelar. E quando Deus trouxe, eu entendi plenamente que Deus é Deus soberano e Ele dá ordem. Deus não fica fazendo as coisas, Deus é Deus, Ele tem as milícias de anjos para o servirem. Amém? Então os anjos é que ministram a nosso favor a mandado de Deus. Amém? Se nós falamos de acordo com os oráculos de Deus, Deus libera os seus anjos para nos atender também. Deus libera os seus anjos. Se nós não falamos de acordo com os oráculos, os anjos não podem agir, porque os anjos não podem ir contrário à palavra de Deus. Amém? Então, para ter esse entendimento do mistério de Deus Cristo e de toda a palavra de Deus e toda a palavra da graça, é preciso um discernimento que só é dado, não é? Quando Deus abre os olhos do nosso entendimento. Versículo 5. Fala do discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então é pelo Espírito Santo de Deus, é um conhecimento que Deus ilumina os olhos do nosso espírito. Versículo 6. A saber que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Amém? Porque Cristo era o Messias prometido para os judeus. E pelo Evangelho nós somos coparticipantes da promessa e do mesmo corpo que os judeus são. Amém? Ponto 6.
A Bíblia diz que Cristo se sentou à destra de Deus nos céus. Então tem vários versículos que fala que Cristo está sentado à destra de Deus. Então vamos entender o que significa essa palavra destra no original grego, amém? Destra ou mão direita significa máxima autoridade e pleno poder de Deus. Não significa lado direito de Deus, amém? Então se você for no original grego lá, eu tenho uma Bíblia em grego lá, eu ia trazer para pegar a palavra para escrever aqui, acabei esquecendo hoje de manhã em casa. Amém? Mas a destra ou mão direita, no original, você vai ver que significa a máxima autoridade no pleno poder de Deus. Então nós vamos ver alguns versículos e você vai ter claramente esse entendimento também nessa noite, em nome de Jesus. Ponto A, diz assim, Marcos 14, 60, isso. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que esses depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sacerdote e lhe disse: és tu Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Amém? Então, quando o Senhor Jesus Cristo foi interrogado pelo sacerdote, chegou uma hora que ele declarou, porque era o sumo sacerdote, ele tinha que se declarar que ele era o Messias, porque o sumo sacerdote era um sumo sacerdote do povo de Deus, estava querendo saber se ele realmente era o Messias, e ele se declarou realmente, né? Eu sou, né? Yahvé, ele disse, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, né? Nós vamos ver em Apocalipse que a palavra de Deus diz que no céu há um trono, né? Será que quando Deus, né, o arquiteto de todo o universo, construiu tudo tal, será que ele esqueceu de construir o segundo trono? Será que não? Depois que Jesus veio, então, né, como as pessoas costumam dizer, né, Deus criou o homem, botou o homem no paraíso, aquela coisa toda, aí veio o diabo e frustrou o plano de Deus. Não, o diabo não frustrou o plano de Deus, né? O diabo era uma permissão de Deus para que Deus, nos vasos de misericórdia, manifestasse o seu amor, a sua misericórdia, toda a sua bondade, e nos vasos de ira manifestasse toda a sua indignação em relação ao pecado. Amém? Então o diabo não frustrou os planos de Deus, e Deus, quando construiu todas as coisas, diz lá em Apocalipse que há um trono no céu. Amém? Então Jesus está sentado aonde? Do lado do trono? Está sentado no chão? Não, né? Então não está, amém, irmãos. Então Jesus disse, não é, que vereis assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. 63. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia, que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e a dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza! E os guardas o tomaram a bofetadas. Amém? Então foi isso que fizeram com o nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Quando ele se declarou que ele era o próprio Deus, não é? As pessoas estavam esperando. Ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, diz a palavra de Deus. Ponto B, Atos 5:31, diz assim: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Então Deus não pegou a sua mão direita lá e levantou Jesus, não é? Deus, com todo o seu poder, com a sua plenitude de poder, exaltou o Senhor Jesus Cristo a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel, não é, que era o Messias prometido, esperado, o arrependimento e a remissão dos pecados. Amém? Salmo 118, a partir do versículo 15, não é? Diz assim que a destra do Senhor faz proezas. Não é a mão direita de Deus que faz proezas, é o pleno poder de Deus que faz proezas. Amém? Versículo 15 diz assim: nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. A destra do Senhor faz proezas. Parece que Deus, né, é destro, ele só usa a mão direita para fazer as coisas. Não tem nada. O pleno poder de Deus faz proezas. Amém? A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas, no versículo de Deus. Então, a mão direita de Deus vai se levantando? Não. O pleno poder de Deus se eleva, para que todos vejam que Ele é Deus. Amém? Então, a destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte, disse o salmista. Amém? Aleluia. Vamos lá ao ponto 7. A Bíblia em Apocalipse nos fala de um trono no céu e alguém assentado nele. Amém? Então viram alguém.
Alguém é uma pessoa só, não é? Não são algumas pessoas. Viu alguém. Aí eu vi alguém passando por ali. Alguém que é? Uma pessoa você viu passando por ali. E a palavra de Deus diz que há um trono no céu e alguém está sentado nele. Apocalipse 4, versículo 2 diz assim: imediatamente eu me achei em espírito. Fala João, né, quando ele teve o arrebatamento ali. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Então ele viu armado no céu um trono. Não haviam 3 tronos, nem 2 tronos. Apenas um trono armado no céu. Amém? Apocalipse 7, de 9 a 11. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono. Não diante dos tronos, diante do trono que ele já havia visto anteriormente. Amém? E diante do cordeiro. O trono e o cordeiro. E ele viu alguém assentado no trono. O cordeiro estava sentado no trono. Amém? Vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Amém? Todas as multidões, nações, tribos, povos e línguas. Versículo 10. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam de pé, rodeando o trono, os anciãos e os 4 seres viventes, e ante o trono se prostravam sobre o seu rosto e adoravam a Deus. Amém? Então, aqui fala aqui com grande voz ao nosso Deus que se assenta no trono. Então, Deus está sentado no trono, né? E no versículo anterior, diz que estava de pé diante do trono, e diante do trono o Cordeiro. Então, Cordeiro e Deus são a mesma pessoa, amém? Que estava diante do trono do Pai. Apocalipse 22, 1 diz assim, que o rio da água da vida sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, é o trono de Deus e do Cordeiro. São 2 pessoas? Não. Deus, né, é o próprio Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo. Deus Pai, Deus a manifestação de Filho. Então, o trono é de Deus e o trono é também do Cordeiro. Existe apenas alguém sentado no trono. Então, o trono é de Deus e o trono também é do Cordeiro. Por quê? Porque Deus, o Pai, na manifestação da criação de todas as coisas, e o Cordeiro, na manifestação do Salvador, está sendo honrado ali também. Então, são as 2 manifestações de Deus sendo, né, manifestadas ali no trono de Deus, através do livro de Apocalipse. Então, diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Então, o trono é de Deus e do Cordeiro. Então, não tem revezamento. Deus senta no trono, levanta, o Cordeiro senta no trono, levanta. Não tem revezamento. O trono é de Deus e do Cordeiro. Amém? O Cordeiro, a Bíblia diz, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus Cristo é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Amém? Nós não temos mais dúvidas, graças a Deus, com relação a isso. Amém? Então, que sai do trono de Deus e do Cordeiro, e no meio da sua praça, de uma e de outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Então, o trono de Deus e do Cordeiro. Amém? São 2? Não, são um só. Amém? É a manifestação de Deus Pai, é a manifestação do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Amém? Deus se entregando por todos nós ali na cruz do Calvário, vai ser honrado, vai ser glorificado ali através do Cordeiro, que é o símbolo, não é, que Deus escolheu para que, não é, de um animal manso, não é, que vai para o matadouro, que não chora, que não berra, não é, que precisa de um pastor. Ovelhas sem pastor não tem direção, não é? Qualquer outro animal sobrevive. Ovelha, se não tiver um pastor, ela acaba morrendo. Amém? Então Deus colocou ali o Cordeiro como símbolo, não é, do Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Ponto C, Apocalipse 3, 21, diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Meu Deus do céu, bilhões de pessoas sentadas no mesmo trono, não é? Isso Deus vai nos honrar, não é? Nós vamos ser honrados por Deus. Não está todo mundo sentado, não é? Uma pilha de 1 bilhão de pessoas de altura? Então, para a gente ter um pouquinho de entendimento, amém? Então, ao vencedor dar-lhe sentar-se comigo no trono. Você vai ser honrado por Deus. A Bíblia diz que Deus vai confessar o seu nome, Deus vai entregar o seu galardão. Você vai estar ali perante o tribunal de Cristo para ser coroado, e todos nós receberemos o bem ou o mal que houvermos feito mediante o corpo, amém? Nós já estudamos lá que a obra de cada um será aprovada como pelo fogo. Se a obra permanecer, o tal receberá galardão. Se a obra não permanecer, todavia o tal será salvo, mas como pelo fogo, diz a palavra do nosso Deus, amém? Então, ao vencedor.
nós em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém? Por nós mesmos nós não somos nada, mas por aquele que nos amou, nós somos mais do que vencedores em todas as coisas. Por isso que diz aqui, ao vencedor. Nós somos vencedores porque Cristo venceu por nós e nos imputou a vitória, nos outorgou a vitória. Amém? Colossenses 3, a partir do versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, nós já ressuscitamos, amém? Nosso espírito já está vivo com Cristo. Amém? Nós vamos ter, nosso corpo vai ser glorificado, mas nós espiritualmente já estamos vivos para sempre. A Bíblia diz que agora já não morre mais, a morte já não tem mais poder sobre as nossas vidas. Amém? Quanto a ter morrido uma vez por todas, morremos para o pecado. E agora nós vivemos para Deus, diz a sua palavra. Amém? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Então nós devemos buscar as coisas espirituais, as coisas concernentes ao reino de Deus. Onde Cristo vive. Amém? Assentado à direita de Deus, não é? Assentado com todo o poder e com toda a autoridade. Não está sentado, mais uma vez repito, do lado do trono de Deus, né? Mesmo porque só tem um trono, né? E também não tem revezamento de trono lá, não tem, né? Não tinha porquê. Aleluia, Senhor. Versículo 2. Pensai nas coisas que são do alto e não nas que são aqui da terra. Amém? Então nós temos que ter o nosso coração realmente nas coisas de Deus. Amém? Temos que nos educar a pensar nas coisas espirituais. Porque a gente fica pensando, né? O Senhor Jesus Cristo disse mesmo, né? Quando eu voltar, vai ser a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé. As pessoas compravam, vendiam, casavam, se não davam em casamento, cada um preocupado com o seu negócio e tal, né? E ninguém fica atento verdadeiramente às coisas de Deus, né? Que nós possamos orar a Deus para que Deus incline o nosso coração e a nossa mente, os nossos pensamentos para as suas coisas. Amém? Para que nós possamos estar correndo atrás daquilo que é verdadeiro. Porque a Bíblia diz assim, aonde estiver o seu coração, aí estará também o seu tesouro. Que o nosso tesouro esteja em Deus, nas coisas espirituais verdadeiramente. Amém? Então, versículo 2 ainda, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então a nossa vida está oculta com Cristo em Deus. Por quê? Porque Cristo é Deus. Amém? A nossa vida está oculta em Cristo, que é o nosso Salvador, né? E Deus, a manifestação de Pai, que é o arquiteto, que é o elaborador de todas as coisas. Amém? João 3:13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. Amém? Então, quem desceu do céu foi o próprio Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a Bíblia diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu. Deus desceu, se fez carne e pôde subir novamente, porque lá era o seu verdadeiro lugar. Amém? A saber, o Filho do homem que está no céu agora. Amém? Então João falando que o Filho do homem era o próprio Deus que está nos céus. Em João 6:62, né, João fala novamente: que será, pois, se virdes o Filho do homem subir para o lugar onde primeiro estava? Né? Então, o Filho do homem, né, o Senhor Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, estava primeiramente nos céus, no seu trono. Amém? E quando o Senhor Jesus Cristo se fez carne, o trono de Deus se esvaziou. Amém? E ele veio e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, diz a sua palavra. Amém? Por isso que não é que ficou lá, Deus ficou lá e mandou. Não. A Bíblia diz que o trono de Deus se esvaziou, né? E Deus habitou entre nós e vimos a sua glória como do unigênito do Pai. E a Bíblia diz que Deus, se esvaziando-se de si mesmo, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas se tornou servo e obediente até a morte, e morte de cruz, diz a sua palavra. Amém? Por isso é que nós temos esse entendimento que Jesus não era 50% homem e 50% Deus. Não, porque imagina, Deus tinha que ficar no céu controlando. Deus está no controle absoluto de todas as coisas em qualquer lugar que ele estiver. Amém? Então, ele veio e se fez carne. A Bíblia diz que o verbo estava com Deus, o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne. Deus se fez carne. Deus na sua totalidade. Por quê? Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo o que é Deus habitava em Jesus Cristo. Então, por isso que o trono se esvaziou e Deus veio habitar entre nós para mostrar o seu amor, para morrer no nosso lugar. Amém? Aleluia. Atos 10:36 diz assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Amém? A palavra de Deus afirma: este é o Senhor de todos. Não é? E nós lemos no começo do estudo:
Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E a palavra de Deus mesmo afirma que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor de todos. Amém? Glória a Deus por isso. Nós vamos terminar mais cedo. Nós temos mais alguns poucos versículos aqui que não estão na apostila. Em João 4:24, não é? O que diz a palavra de Deus? Deus é Espírito. Amém? Então a palavra de Deus afirma com todas as letras que Deus é Espírito. Então o Espírito Santo de Deus é o próprio Deus, porque Deus é Espírito. Amém? Romanos 8:9. Eu deixo vocês anotarem. Romanos 8:9. Diz assim a palavra: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então veja que a palavra de Deus, que coisa maravilhosa, né? Nós lemos já em João 4:24, Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E aí vem Paulo escrevendo aos Romanos e diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, Deus, o Senhor Jesus Cristo, é a mesma coisa. Amém? São manifestações, são nomenclaturas diferentes para o mesmo Deus. Amém? Aleluia. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 17, diz assim: mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Então, o Senhor é um espírito, porque aquele que se une ao Senhor vira um espírito com ele. Então, o Senhor é o Espírito. Amém? Então, aquele que se une ao Senhor fica um espírito com o Espírito do Senhor Jesus. Amém? Que é o Espírito de Cristo, que é o próprio Espírito de Deus. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 17, vai confirmar isso que eu acabei de falar para vocês. Amém? Ora, o Senhor é o Espírito. Que coisa maravilhosa. Deus é o Espírito. Em João 24, nós lemos lá que Deus é Espírito. E em 1 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é o Espírito. Deus é Espírito, o Senhor é o Espírito. Amém? Aleluia. 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Amém? Então não tem mais o que, né? Deus é Espírito, o Senhor é Espírito, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus. Não tem mais o que. Graças a Deus por isso. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, agora no capítulo 13, no versículo 14. Não é? Você vê o apóstolo Paulo declarando a bênção sobre, finalizando a sua carta aos Coríntios, né? E ele diz assim: a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus, na manifestação de Filho, veio trazer a graça. E o amor de Deus, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a comunhão do Espírito Santo de Deus, que é o Consolador, que vai nos guiar a toda a verdade, sejam com todos vós. Amém? Na verdade, Paulo está desejando que tudo o que é Deus esteja se manifestando na vida do povo de Deus. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Porque nós só podemos ter comunhão uns com os outros porque nós somos filhos de Deus. Porque não há comunhão entre luz e trevas. Quem é de Deus não pode ter comunhão com as trevas. Nós podemos ter comunhão entre nós, porque nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, somos filhos de Deus, e podemos ter essa comunhão que nos é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. Só por isso que nós podemos ter essa comunhão, não é? Porque nós somos pessoas com formação diferente, culturas diferentes, raça diferente, não é? Pensamentos diferentes, não é? De idades diferentes. E nós podemos ter comunhão. Essa comunhão é proporcionada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Gálatas 4, 6. Opa, agora o computador me deu uma aqui. Gálatas 4, versículo 6 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Nós não somos dados com o Espírito Santo de Deus, em Efésios 1, não diz lá, não é?
e tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, fostes selados com o Espírito Santo da promessa para o dia da redenção. E agora em Gálatas 4:6 diz assim: e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, não é? O Espírito de Cristo, que é o Espírito de Deus, que clama, Abba, Pai. Amém? Para que nós pudéssemos clamar a Deus como Pai, não é? Então veio o Espírito de Jesus na manifestação de Filho ao nosso coração, porque nós somos filhos de Deus, para que nós possamos clamar: Pai, ouve-nos, Pai, ajuda-nos, Pai, concede-nos os nossos desejos, amém? Então Deus enviou o seu Espírito, o Espírito de seu Filho, o Espírito da manifestação de Filho está em nós, para que nós, como filhos de Deus, possamos ter acesso ao Pai, amém? E vamos agora à palavra final, estamos terminando. A Bíblia estabelece que há um só Deus verdadeiro, não é? E em 1 João 5,20 diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus. Então, 1 João 5,20 diz assim: também sabemos... na apostila está errado. Aqui está certo, aqui também está certo. E na apostila, deixa eu ver aqui se na minha também está errado. Na apostila está 1 Coríntios 5,20 e é 1 de João 5,20. Internauta que está com a apostila também, faça essa pequena correção. Pelo menos aqui no meu eu que corrigi. Do estudo aqui também está corrigido já. Então na nossa apostila tem essa pequena incorreção. Então, primeira carta de João, capítulo 5, versículo 20, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? Então, aqui também João fecha com todo entendimento, dizendo que o Filho de Deus veio para nos dar entendimento. Só com o entendimento dado por Jesus, com a revelação, com a iluminação dos olhos espirituais nossos, pelo Senhor Jesus Cristo, é que nós podemos reconhecer o verdadeiro, e agora nós sabemos que nós estamos no verdadeiro, e aí o João afirma: Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Amém? E aqui diz que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Continuando, Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Exatamente o que diz Hebreus 13:8: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Se é para sempre, então concluímos que Jesus Cristo é o Deus Jeová feito em carne. Amém? Agora, o nome de Jesus está sobre todo nome. Nós lemos já, mas vamos... Aqui só tem o texto, eu vou ler o versículo, né? Filipenses 2, de 9 a 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Não acima de todo nome humano, mas acima de todo nome pelo qual Deus era conhecido no Velho Testamento. Amém? Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, aleluia, confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Então, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e nós lemos iniciando esse estudo: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amém? E a palavra de Deus diz que toda língua vai confessar que Jesus Cristo é Senhor, que Ele é o Deus verdadeiro, que Ele é a vida eterna, para a glória de Deus Pai, para que o próprio Deus seja glorificado, né? A gente pode pensar assim: poxa, mas para que Deus fez tudo isso, né? Deus Pai, Deus Filho? Porque são os desígnios de Deus, amém? Deus tinha propósitos, desígnios, e para que Deus criou esse mistério, para que esse mistério só fosse revelado, né, a partir da graça que foi manifestada ali ao apóstolo Paulo. Por quê? Porque Deus preordenou essas coisas para que não fosse manifestada a todas, fosse manifestada apenas aos seus filhos, pela revelação do Espírito Santo de Deus, quando da iluminação dos olhos do nosso entendimento. Amém? Amém. Então, não é? Para que toda língua confesse, Filipenses 2:11, para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Deus único e soberano. Também isso é relatado no livro, na epístola de Judas, no versículo 4. Amém? Só para quem, não é, talvez não saiba, Judas não é o Iscariotes. Amém? Judas é o irmão do Senhor Jesus Cristo que escreveu esta epístola. Amém? Então Judas 4 diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, com fingimento,
os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Então os ímpios foram pronunciados para uma condenação, para dissimularem, para fingirem, para falarem mentiras e tudo mais. Pronunciados para essa condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Então, quem nega, não é, o único e soberano, não é, Senhor Jesus Cristo, são pessoas ímpias que transformam a graça de Deus em libertinagem. Amém? Graças a Deus, porque nós tivemos assim o privilégio, né, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus manifestada nas nossas vidas, para que nós possamos entender que o Senhor Jesus Cristo verdadeiramente é o Deus sobre tudo e sobre todos. Amém? Assim seja, porque assim diz a palavra do Senhor em relação ao nosso Deus. Amém? Aleluia, glória a Deus. Nós estamos com o horário. Eu quero saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguém lembrou de algum versículo, alguém vai e não vai dormir essa noite. Eu tenho certeza que não, porque Deus, né, fala profundamente aos nossos corações. Temos ali uma... Pode falar. Não, dá impressão, mas primeiro que você nem está assim. A gente não deve falar, Senhor, entramos agora na tua presença, Senhor, chegamos diante de ti, porque você já estava com Deus. Deus, né? Então, Senhor, levantamos a nossa voz agora em oração para falar contigo, para te louvar, para te glorificar. Obrigado, Senhor, né? Porque muitas vezes a gente tem, são detalhes, não é que por isso, mas a gente precisa aprender a falar em linha com a palavra de Deus. Nós não falamos, Senhor, agora estamos aqui entrando na tua presença. Você estava na presença do diabo então, até agora? Pelo amor de Deus, né? Então, Senhor, estamos aqui agora, levantando a nossa voz um clamor a ti, dedicando o nosso tempo em oração para te louvar, para te adorar, para te engrandecer, para te dar graças por tudo que o Senhor fez na nossa vida. Sim. Sim, sim. Entrar com ousadia não significa que você está entrando na presença de Deus. Significa que você está tomando posse daquilo que Ele deixou para você, né? Entrar com ousadia é você falar, Senhor, está escrito na tua palavra que pelas tuas pisaduras eu estou sarado. Está escrito na tua palavra que o Senhor está comigo, que o Senhor é por mim. Quem será contra mim? Então não é que você vai, eu vou entrar agora, né? Deus está conosco. Isso não é uma utopia, alguma coisa apenas gramatical. Não, o Espírito Santo de Deus é um com o Espírito. Isso é verdade. Deus está em nós. Amém? A Bíblia fala que Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo, e quando Deus nos usa, é como se Deus exortasse por nosso intermédio as pessoas. Então isso é muito profundo, é muito verdadeiro isso. Amém? Então nós temos que ter esse conhecimento. Então, você pode orar Pai, porque o nome de Deus é Jesus. Amém? Mas você pode falar, Senhor, no teu santo nome eu te peço agora, isso sem problema. Agora que você já tem o conhecimento que nós temos um só Deus, amém? Então não tem problema, né? Nós aqui oramos, Senhor, Deus verdadeiro, nós oramos agora, oramos no nome do Senhor Jesus Cristo, sem problema nenhum. Deus, o que importa é o pleno conhecimento que você tenha de saber que há um só Deus, né? Que Deus se fez carne e habitou entre nós, que Deus é Espírito, né? Que o Espírito de Cristo que habita em nós. Então, tudo que nós vemos aqui nessa noite, amém? Nós não podemos ter a confusão na nossa mente, nós não podemos vacilar, né? Agora, isso vem com o tempo, né? Como é que nós aprendemos a orar em graça? Como é que nós aprendemos a falar exatamente de acordo com a palavra de Deus, né? Com a prática, né? Não existe oração decorada e tal. Até a bispa teve um tempo aqui que ela cortou a oração no final do culto, porque tinha gente decorando o que ela falava na oração. Eu aprendi a orar, e a pessoa, né? Então, não é isso. Amém? Lógico, nós temos vimos aqui, oramos, falamos em graça com Deus e tal, porque a gente, né, é o que a gente pratica todo dia, oramos todo dia, e temos essa desenvoltura para orar, né? Isso vem com o tempo, né? A nossa comunhão com Deus, com o conhecimento que nós temos recebido aqui na palavra de Deus, vai fazer com que a nossa oração flua cada vez mais de acordo com o pacto da graça de Deus. Amém? Mais alguém? Aqui tem 3. Uhum. Uhum. A profissão de fé. Ela está dizendo que ela entra no site, procura as doutrinas de todas as igrejas, né, e diz lá no que cremos. Cada igreja tem a sua profissão de fé lá. E aí eu costumo ler tudo. E a maioria, no que cremos? Cremos num Deus pessoal. Então, a maioria fala que Deus é uma
Sim, Deus é um ser. Né? É. Deus é uma pessoa. É. E aí, nós estamos aqui estudando que a maioria dos trechos bíblicos fala que Deus é um espírito. Deus é um espírito. Então, o que acontece? Nós vamos ficar com o que Deus diz ou com o que alguém escreveu no site lá da igreja. Então, Deus é espírito. Amém? Agora Deus tem um corpo glorificado nos céus, tanto é que os anjos puderam contemplá-lo. Amém? Mas Deus é espírito. Agora Deus está no céu manifestado na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Vamos supor que seja por esse caminho que as pessoas fazem essa afirmação da profissão de fé. Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. É um espírito com um corpo glorificado. Por que Deus tem um corpo glorificado? Porque Ele se fez carne, habitou entre nós, e Ele tem um corpo glorificado habitando nos céus, e nós teremos o mesmo corpo glorificado quando chegarmos aos céus. Amém? Amém? Jairo. O Jairo está perguntando assim, se agora, na manifestação de Jesus, se Deus não quis criar uma identidade, porque Deus antigamente era conhecido por diversos nomes, né? Então a Bíblia diz agora que o nome do Senhor Jesus Cristo está acima de todo nome. Então é esse o nome pelo qual Deus é conhecido agora, né? Qual é o nome do nosso Deus? O nome do nosso Deus é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz, este é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Então agora Deus tem um nome, né? Jesus, né? Aquele que salvará o seu povo dos pecados deles. Isso que significa Jesus Cristo, amém? Seu Marcelino? Eu sou. Na verdade, Yahvé, Jeová, é eu sou. Deus é por essência Deus. Ele é. Sim, exatamente. Não. Exatamente, né? Falou perfeito agora o irmão Marcelino, né? Deus é nome, Deus é o título, Deus, né? A divindade suprema, né? Então agora Deus tem um nome. Quando Deus dizia assim, Jeová é o nosso Deus, eu sou é o nosso Deus, aquele que é, acima de tudo, antes de tudo, né? Antes dele nenhum Deus existe, depois dele nenhum Deus haverá, ele mesmo afirma. Então agora nosso Deus tem um nome, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Cristo é a missão dele, né? Que ele veio como Cristo, como Messias aqui, e o nome dele é Jesus. É Yahvé, Yoshua. É simples, mas só, amém, só pela graça de Deus para nós entendermos isso. Aqui, pode falar. Sim. Passa de mim esse cálice. Por quê? Então ela está perguntando, né, quando Jesus se dirigia para a cruz, ele dizia assim. Sim, exatamente. Ele dizia assim, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Não somente nesse momento, mas quando Jesus orava lá, ele orava Pai, não é? E sempre se dirigia ao Pai. Por quê? Porque ele estava ali na manifestação de filho. E tudo o que ele estava fazendo ali era para nos deixar exemplo de que nós precisávamos ter uma comunhão plena com Deus, não é? Se ele como filho, lógico que os discípulos não tinham essa revelação que Jesus Cristo era Deus, só veio através depois do apóstolo Paulo. Mas ele estava mostrando que os discípulos criam que ele era o Cristo de Deus, o Filho de Deus. Então não sabiam que ele era o Deus vivo, né? E ele, como sendo filho de Deus, orava e clamava a Deus, né, para deixar exemplo. Tanto é que certa vez ele estava orando, chamou os seus discípulos e depois reclamou dos discípulos, né, dizendo, nem mesmo 1 hora vocês podem orar comigo, vigiai porque a carne é fraca, o espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Então de tudo que o Senhor Jesus Cristo fez ali nos dias da sua carne, ou foi no cumprimento da lei, ou foi para nos deixar exemplo, né? Eu tenho um trecho na palavra de Deus assim que eu acho maravilhoso, já que nós estamos com tempo aqui, só para, vamos ver se eu, Mateus, Marcos, Lucas, no capítulo 11 de Lucas, né, se você for ler, Jesus fala
profundamente sobre oração. Ele primeiro fala sobre a oração dominical. Ensina os discípulos, olha, quando vocês orarem, orem assim. Depois, o próximo texto bíblico, né, a partir do versículo 5, Jesus fala assim, qual de vós que tendo um amigo e vier procurá-lo de noite e te pedir pão, né, e você falar assim, olha, já estou deitado, eu e minha família tal, se você não der por ser seu amigo, você vai dar com tudo por causa da importunação. Depois, mais para baixo, no versículo 9, que é o próximo texto bíblico, Jesus diz assim, por isso, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Até aqui, até o versículo 13. Então, nesse capítulo 11, Jesus profundamente mostra a importância de nós pedirmos, nós orarmos a Deus. Então, Jesus, quando estava indo para a cruz, por que ele chegou e falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice? Porque Jesus era 100% homem, e na sua carne, ele sabia o que ia passar. Né? Além de todo o sofrimento humano na sua carne, no seu físico, a Bíblia diz que todo pecado, toda enfermidade do mundo ia cair sobre ele. E é uma dor que nós não conseguimos imaginar. Né? Quem teve a oportunidade de assistir aquele último filme de Jesus lá do Mel Gibson lá, né? Viu mais ou menos, Jesus sofreu daquele jeito, os chicotes eram com pontas de ferro nas pontas, tal, arrancava o couro da pessoa, foi aquilo que Jesus sofreu. Mas fora o sofrimento físico, o pecado do mundo todo estava sendo carregado por Jesus e todas as nossas enfermidades. Né? E o que acontece? Naquele momento, Jesus como homem, por causa do pecado, parou de ter a manifestação da comunhão com Deus, porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. E ele, carregando os nossos pecados, parou de sentir aquilo que ele era em essência, Deus, a paz, a plenitude, e levou os nossos pecados. Ele sofreu absurdamente. Nós não podemos nem imaginar, né, o que é isso, porque nós só conhecemos o sofrimento na carne. O sofrimento espiritual, só ele poderia passar realmente. E quando ele fez essa oração, é porque ele sabia realmente, né, pelo que ele ia passar. Mas o que ele fez? Como ele tinha domínio, né, ele falou, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Porque ele veio ali para cumprir o desígnio de Deus. Mas ele quis mostrar que na carne dele era uma coisa terrível ele passar por aquilo. Porque ele sabia que ele veio para aquilo, mas ele sabia o quão doloroso seria aquilo. Compara um pouco como nós, quando fazemos as coisas na carne e quando fazemos as coisas pelo Espírito. Perdão, fala um pouquinho mais alto. Compara um pouco como nós, quando fazemos as coisas pela carne e quando fazemos as coisas pela fé em Jesus Cristo. Alcançamos para além, não é? Eu entendi. Tá, então tá bom. Na verdade, assim, né? Ela quis dizer assim que talvez quando Jesus estava ali agindo na sua carne, mais ou menos é quando a gente age também na carne, e Jesus, por outro lado, viu que ele tinha um desígnio a cumprir, quando nós também nos submetemos à vontade de Deus. Né? Só que ali era o próprio Deus carregando o pecado do mundo todo. Quer dizer, por mais que a gente tente imaginar, nós não vamos conseguir imaginar o sofrimento que foi imposto ali a Jesus. Né? Por ele mesmo carregando os nossos pecados. Amém? Então, ela está perguntando, quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus diz assim, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Por quê? Porque naquele momento, todo o pecado do mundo estava sendo carregado por ele. E o nosso pecado faz separação entre nós e Deus. Então, aquilo que era Deus, a essência de Deus, ele parou de sentir aquilo que talvez o confortável dava força, e ele sentiu o quão mal era o pecado no seu corpo, na sua carne, para morrer por nós. Ele carregou no seu corpo os nossos pecados. Né? E naquele momento ele sentiu toda a tristeza que o pecado lhe impunha, que fazia a separação entre Jesus, o homem, e Jesus, o próprio Deus. Né? É um mistério, na verdade nós não podemos identificar, mas é alguma coisa nesse sentido, de que ele carregando os nossos pecados, perdeu aquela comunhão, perdeu aquela manifestação de Deus. Né? Deus continuava ali, mas ele sentiu o vazio, ele sentiu o peso do pecado, o quão desastroso, o quão danoso era o pecado na vida do ser humano. Amém?
Aham. Na verdade, assim, tudo que Jesus passou aqui em 3 anos era tudo que nós poderíamos passar na vida. Ele passou ali, dando todos os exemplos, sofrendo, sendo humilhado, sendo levado até a morte. É tudo pelo que nós passamos, ele passou para que nós não precisássemos sofrer. Jesus ali na cruz foi o nosso substituto. Amém? Então, Jesus sofreu para que nós não precisássemos sofrer mais. Amém? Isaías. Não, quando está em colchetes, né? Colchetes é aquele assim, né? Retinho assim, não estão no original grego, tá? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, e tem um colchete. Tá. Então, aí eu quis saber por quê. Se é uma afirmação e nós sabemos, Aham. por que o colchete? É porque não está no original grego. Quando está, inclusive depois eu vou me comprometer. Não são todas as Bíblias. Essa minha Bíblia não tem, mas eu tenho em casa umas 15 Bíblias mais ou menos assim que a gente vai comprando Bíblia, né? Em algumas delas eu tenho lá nessa parte inicial. Depois, antigamente a pessoa até brincava: você lê a Bíblia de capa a capa? E se você não lê a Bíblia de capa a capa, você não sabe disso. Então nessa parte inicial de algumas Bíblias aqui, onde você tem aqui aqui na minha está escrito assim: apresentação da edição revista e atualizada do Brasil, e depois tem aqui prefácio à segunda edição, né? Então tem algumas páginas anteriormente à própria palavra de Deus, e em algumas Bíblias está escrito lá que os textos contidos entre colchetes não estão no original grego. Por que colocaram, não sei, porque a Bíblia diz que quem acrescentar alguma coisa ou quem tirar será tirado da árvore da vida ou será acrescentado dos flagelos. Então, o cara coloca a mais e ainda escreve que colocou a mais. Senhor amado, misericórdia. Né? Amém, irmãos? Amém. Temos uma pergunta lá no fundo. Pode falar. Tá bom, então aqui ó, Mateus 3, versículo 16 e o 17 diz assim: batizado Jesus, né? Então Jesus foi para ser batizado por João Batista. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descer como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não é? Então o que acontece? Naquele momento que Jesus foi batizado, foi revelado ali para as pessoas que estavam perto que ele era a pessoa que estava sendo prometida por Deus. Porque João Batista, quando foi chamado para batizar, Deus disse para ele assim: aquele sobre quem vires descer o Espírito Santo de Deus, esse é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Então, quando Jesus está sendo batizado, ele chega para João Batista, vai indo, aí João Batista fala assim: você vem a mim, eu careço de ir a ti. Aí Jesus fala assim: ó João, deixa por enquanto, o que me importa aqui é cumprir a lei. Eu vim aqui para cumprir o mandamento. Fica quietinho, fica na sua, não vem querer ser mais humilde, né? Eu vim aqui para cumprir. Aí Jesus foi lá, foi batizado. Quando ele saiu das águas, a palavra de Deus diz que os céus se abriram e veio o Espírito Santo de Deus como pomba. Não viu uma pomba. É que o João, para dizer o que ele via mais ou menos descendo do céu, parecia talvez uma forma, como se fosse uma pomba voando, descendo, mas era alguma coisa que se assemelhava talvez a uma forma de pomba. Então, é a manifestação de Deus em espírito. Amém? Deus, o verbo que se fez carne, estava ali na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí a Bíblia fala que se ouviu uma voz do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então é Deus na sua total unidade, Deus na manifestação de Pai, falando com uma voz dos céus, Deus na manifestação do Espírito, confirmando ali, e o próprio Senhor Jesus Cristo, que é o verbo que se fez carne, né, para confirmar que aquele ali era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Amém? Então, era apenas para sinal, para confirmar, para que ninguém tivesse dúvida, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo em unidade, né? Deus se manifestando nas 3 maneiras, num único momento, para certificar: olha, este aqui é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo, para sinal das pessoas apenas, amém?
não sei se foi isso, né? Por que o João falou que era semelhante a uma pomba? Mas tudo bem, tinha uma forma lá que João tinha que explicar alguma coisa. Era a forma de um pássaro, talvez, como o João era um religioso, né? As pessoas ofereciam muitas pombinhas, muitas rolinhas ali como sacrifícios. Talvez foi a forma que ele falou assim, eu vi uma coisa descendo no céu como pomba. Não é que ele viu uma pomba, ele viu alguma coisa, talvez um formato parecido, não era do tamanho, talvez ele quis só identificar o que era. Ele tinha que colocar uma palavra para expressar. Ele podia ter usado qualquer outra ave, mas usou uma pomba, talvez fosse a ave que ele tivesse mais familiarizado. Amém? Romualdo? Uhum. Amém. Romualdo está dizendo aqui que quando Deus se manifestou para Moisés no deserto, se manifestou como numa sarça ardente. Era o Espírito Santo de Deus ali, e Deus a Bíblia diz que a multiforme sabedoria de Deus. Então Deus se manifesta de muitas formas. Amém? Por isso que Deus é Deus. Amém? Não é? Deus é Deus, Deus tem, né? Por isso que também nós temos que aprender a não esperar, eu preciso de uma coisa de Deus, Senhor, faz assim, Senhor, faz assim. Não fica pedindo para Deus fazer assim, Senhor, eu estou precisando de uma bênção, mas não fica dizendo o modo, como você quer, porque Deus tem uma multiforme sabedoria para nos atender aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Mais uma pergunta. Então, amém, perguntas, estamos aqui. Amém, ela recebe, amém. Estou querendo responder pergunta aqui. Amém? Marina, pode falar. Essa palavra, a Marina está dizendo que é trino Deus. Essa palavra não existe na Bíblia. Na verdade, é Deus em 3 manifestações. Né? O homem tem um corpo, alma e espírito, e não deixa de ser homem, é um ser, exatamente. Uhum. Uhum. Não, Jesus quando morreu, né, o seu corpo desapareceu, os anjos tomaram o seu corpo, depois ele ressuscitou com um corpo glorificado. Sim, estava o corpo dele, com certeza. Não, quando estava o corpo de Jesus, só estava Jesus na carne, não estava Deus mais ali. Deus era espírito, né? Quando ele estava na cruz, e ele disse assim, Pai, agora eu rendo o meu espírito, entrego o meu espírito, porque a morte não tinha poder sobre Deus. Então ele tinha que entregar o espírito para a morte chegar sobre o corpo dele. Então ele rendeu o espírito, não é? Então ele rendeu, ficou só o corpo ali do Jesus homem, não é? E o espírito de Deus foi para pregar aos espíritos que estavam em cadeias e prisões lá no inferno, diz a palavra. Hein? Não, o homem é corpo, alma e espírito, mas assim, Deus tem 3 manifestações também. Uhum. Amém. Mais alguém? Não? Vamos colocar de pé então, amém? A partir de agosto nós começamos com a apostila do nível 2 e vamos continuar a crescer na graça e no conhecimento, amém? Vamos orar ao nosso Deus agora, amém? Senhor Jesus, nosso Deus, nós queremos te agradecer, Pai, te louvar, te adorar, Senhor, pelo conhecimento da Tua Palavra, por essa revelação, Senhor, por tudo que nós temos aprendido, Pai, que primeiramente nos faz te conhecer como Deus único, como Deus verdadeiro, Senhor Deus, faz com que nós conheçamos a nossa posição diante de Ti, Pai, que nós temos direito a todas as Tuas bênçãos, a manifestação das Tuas promessas nas nossas vidas, Pai, e nós sabemos, Pai, que tudo que nós fazemos, Pai, deve ser feito para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus, que nós lemos hoje à noite na Tua Palavra, Senhor, que nós devemos buscar as coisas que são do alto, Pai, que seja assim nas nossas vidas, que nós possamos te agradar
agradar em tudo que fizermos, seja em palavras, seja em ações, Senhor Deus, que tudo que fizermos seja sempre no teu santo nome, Senhor Jesus Cristo, para que o seu nome seja glorificado através da nossa vida, Pai. Nós declaramos, Senhor Jesus, que o que nós recebemos hoje, o conhecimento da tua palavra, Senhor Deus, que nós hoje temos a revelação, que nós já ouvimos isso, Pai. A tua palavra diz que não há necessidade que ninguém nos ensine, Pai, porque teu Espírito nos guia a toda a verdade, e quando a tua palavra chega até nós, Pai, nós realmente dizemos, é isso mesmo, porque nós, quando estávamos contigo em espírito, antes de termos o nosso espírito revestido por esse corpo de carne, Pai, nós já ouvimos a tua boca, Pai, nós ouvimos e aprendemos de ti, como diz a tua palavra, Senhor, e nós te agradecemos porque agora o Senhor tem nos revelado esses mistérios que estavam ocultos, Pai, que estavam assim, não podiam ser vistos por causa da nossa carne, Pai, por causa do pecado que habita na nossa carne, mas aprove a ti nos revelar todos os teus mistérios que estavam ocultos desde os tempos eternos, Pai. Nós te agradecemos com toda humildade, reconhecemos que nós, na nossa carne não habita bem algum, que de nós mesmos nós não podemos fazer coisa alguma, Pai, mas que nós com ousadia, com intrepidez, possamos pregar, falar da tua palavra, como ela mesmo diz, a tempo e fora de tempo, Pai, para que as tuas ovelhas, ouvindo a tua voz, ouçam, te obedeçam, te sigam, Pai, e possam ser participantes dessa maravilhosa graça, Senhor. Nós te agradecemos, eu te agradeço porque o Senhor mais uma vez pôde usar a minha vida aqui, Pai, eu te agradeço humildemente, Pai, porque eu pude aqui falar de Ti, Senhor Deus. Oh, Senhor, apesar da minha imperfeição, apesar da minha pequenez, Senhor Deus, eu te agradeço, Pai, pela Tua palavra que pôde chegar para conhecimento, para crescimento do Teu povo, Senhor. Nós te agradecemos, porque sabemos que essa palavra faz bem para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso espírito, Pai, nos edifica, e a Tua palavra diz que essa palavra é a única palavra que dá herança, que traz a manifestação da Tua herança na vida do Teu povo, Pai. Nós assim oramos porque nós queremos em Ti, declaramos mais uma vez que os Teus anjos que se acampam ao redor de nós, que tememos a Ti, estarão nos guardando, nos livrando de todo o mal, do homem mau, do fraudulento, do sanguinário, Jesus, de toda e qualquer cilada do maligno, Senhor Deus. Nós vamos em paz para os nossos lares, Senhor Jesus. Vamos ter uma noite abençoada, o sono dos justos, e amanhã levantaremos glorificando a Ti, tendo gratidão no nosso coração, porque nós temos a riqueza da forte convicção, do pleno entendimento, Senhor Deus, da Tua palavra, Senhor Deus. E isto é maravilhoso, Senhor Deus. Nós te agradecemos, oramos no Teu santo nome e declaramos que no dia de amanhã teremos um dia melhor, porque crescemos na Tua graça e no Teu conhecimento, para a honra e glória do Teu nome, Pai. No Teu nome, Jesus, nós oramos, Senhor. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vire para quem está ao teu lado e diga: Cristo é Deus. Amém. Aleluia. Boa noite, internauta abençoado. Perdoe-me pela falha.